Bom dia, boa tarde a todos e todos. Vamos ver uns exemplos do resultado do teste de T, como sai do computador, para pensar como a gente vai escrever sobre isso. Porque a coisa mais importante na arqueologia é construir frases. Porque a gente estamos tentando comunicar nossos resultados para um grande público. Então, a construção de frase é algo importante para apresentar um resultado. Então, aqui eu tenho os resultados, saíram do computador, eu até coloquei aqui um pouco de como era a tabela de dados originais para espessuras de cerâmicas de sítios do período Woodland em Illinois. Até tem os nomes dos sítios, Apple Creek, Boulder. Então, quando eu for escrever sobre isso, eu deveria parar e prestar atenção que aquela frase deve falar tudo. Falar tudo. Então eu quero falar que as amostras estão comparando que populações. Sabe? De onde poderia ter vindo essas amostras? Quais são os casos? Sabe? É importante lembrar se são fragmentos de cerâmica ou são fragmentos de cerâmica decorada. Ou fragmentos de cerâmica de borda, sabe? Uma maneira de dizer quais são esses casos. A variável, o que foi medida? Nesse caso, é a espessura. Mas com cerâmicas, às vezes, a gente mede o diâmetro de borda também. Então, daí as medidas, ou seja, eu medi espessura, então eu deveria em algum momento falar qual era a medida espessura que eu estou sendo estimando aqui. Não só a probabilidade, mas a média em si. E espessura vem com unidades. Unidades normalmente em espessura, a gente vai estar em milímetros, poderia estar em centímetros, dependendo. Mas essas unidades são essenciais para alguém entender que tipo de valores estamos tratando. Daí também, de alguma maneira, temos que indicar o teste de estatística que estamos fazendo. Em alguns lugares, como aqui para o teste de T, como a gente vai apresentar o valor de T dentro de parênteses junto com o P igual a probabilidade, o leitor já vai saber qual era o teste, porque T aplica ao teste de T. Mas em alguns lugares você vai só colocar a probabilidade igual. Nessa instância, você tem que ter falado na frase qual teste fez para chegar lá. Porque você abre um programa e são inúmeras as opções dos diferentes testes que você pode fazer no computador. E é importante que alguém saiba qual que você escolheu fazer. Porque tive uma razão para escolher aquilo. Então, abraça o teste, fala qual é o teste. Então, se a gente volta aqui e olha nesse nosso exemplo, quais são esses elementos que eu vou ter que ficar pegando para construir a minha frase? Então, vamos lá, os primeiros, as questões de contexto e amostras. O que a gente tem? A gente tem sítios do período Woodland em Illinois, especificamente Apple Creek e Boulder. Nós temos casos ou elementos que são as cerâmicas. Então, aqui são cerâmicas geral, modo geral. Agora, que mais? A gente tem as medidas que fizemos. A gente medimos essas médias de espessura. Então, é Apple Creek, aqui estamos vendo 4,7716, então 4,8 basicamente. E a média da espessura no sítio Boulder, 7,8. A diferença que deu entre essas duas médias, a gente tem uma diferença de 3 milímetros. Então, as medidas, a diferença entre elas e as unidades, ou seja, milímetros. Então, cada vez que eu for transferindo, olha, a diferença entre as cerâmicas dos sítios Apple Creek e Boulder do período Woodland é 3
milímetros. Muito importante. Unidades. É fácil deixar eles de lado, a gente esquece. Daí, às vezes, a gente vai querer o resultado do nosso teste. O resultado do nosso teste. Então, aqui é o T e aqui o P daquele T. Então, a gente já estamos com o resultado aqui. E temos outra coisa para prestar atenção. Olha, se eu for copiar essa P, um segundo, eu vou copiar isso. 2,7742 é menos 21. A gente aqui estamos com um pequeno lembrete para nós. Esse pequeno lembrete é que mudou 21 casos decimais. Então, essa nossa vírgula aqui, essa nossa vírgula fez uma viagem de 21 vezes. Ou seja, essa vírgula precisa pular 21 vezes de volta para lá. Então, ou seja, estamos com muitos zeros antes desse valor. Então, esse P aqui seria tipo 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu acho que é isso. Eu posso estar com um zero errado aqui. Mas então, o P aqui está num número muitíssimo baixo. Então, provavelmente eu não vou escrever todo esse valor. Então, nesse caso, por exemplo, o resultado do meu teste poderia ser P igual a menos de alguma coisa. Então, normalmente, quando eu quero P igual a menos, eu coloco P menor 0, vamos colocar uns 6 zeros aí. A gente já fica com uma probabilidade muito baixa. Então, a gente estamos dizendo, olha, o valor do P é muito pequenininho. Já temos, sabe, chance menos que 1 em 1 milhão de chances que vamos pegar essas duas amostras por acaso de populações com a mesma média. Mas se quiser colocar todos os zeros, pode colocar, mas é uma coisa só para a gente pensar. Na hora de digitar no computador, talvez a gente quer um pouco menos. Mas a construção da frase, então, tem que pegar todos os elementos que estão aqui. Às vezes eles não estão na janela do computador quando a gente faz o teste, mas estão lá nos nossos dados, dentro das nossas informações sobre nossa pesquisa. E o que a gente quer é juntar tudo isso quando a gente apresenta. Lembrando que a gente sempre, sempre, sempre vai colocar em parênteses o valor do T e o valor do P. Isso é o essencial. Essencial. Você deixou uma coisinha de fora, não colocou do período, coisa assim. Bem, mas a essencial, unidades, essencial, o resultado do teste de estatística. Mas, então, uma frase bonita, que eu já compus antes, a diferença de 3 milímetros entre as espessuras de cerâmicas dos sítios Apple Creek, que tem uma média de 4,8 milímetros, e Boulder, que tem uma média de 7,8 milímetros, do período Woodland em Illinois é altamente significante. T igual a 11,668, P menor que 0,000000001. Observa aqui que também eu não preocupei com o sinal aqui no negativo, porque esse sinal está relacionando a direção da diferença, que no nosso caso não vai fazer, não vai ser importante.
porque a gente não tem uma razão de esperar uma dessas coisas ter um valor maior do que o outro. Mas então, uma frase como essa já permite que o leitor leia só isso e sabe o que você encontrou, o que você ficou sabendo. Então, vamos olhar num outro exemplo que vem de quantidade de carvão nas camadas úmicas, ou seja, aquelas perto da superfície, e de ocupação e construção do sítio Sol de Campinas, Acre. O que a gente temos aqui, então? Na úmica, a gente tem uma média de carvões de 469,67. Então, vamos dizer que a gente tem 470. Então, a gente tem uma média de carvões. Agora, de ocupação e construção, a nossa média aqui, se a gente redonda, é 880. Ou seja, a gente tem uma grande diferença que também está expressado aqui, que nós temos aqui 410 carvões. Diferente entre esses dois lugares. São quantidades significativas, parece sim. É muita diferença. Agora, essa palavra significativa a gente acabou de descobrir, isso só aplica aqui em estatística para resultados com probabilidades de significância que são números baixinhos. Então, vamos ver o nosso número de probabilidade para ver se isso é significante. Nosso T está aqui e a probabilidade que vai junto está aqui. Então, a nossa probabilidade está igual a 0,19504. Espera aí. Resultados altamente significantes devem ser valores ainda menores. Tipo, normalmente, com aquelas regrinhas ovelhas, seria P igual a 0,05 para menorzinhos. Porque se a gente transforma isso, a gente vai mudar isso para porcentagem, para lembrar. Porcentagem, isso aqui ia tornar 19,5%. Então, parece que eu tenho uma diferença, porque eu tenho um tamanho de diferença aqui que é expressivo. É 410 carvões de diferença entre as médias. Mas essa diferença expressiva tem baixa significância, porque eu teria quase 20% de chance que, por acaso, em função à amostragem, eu poderia selecionar essas amostras de duas populações com a mesma média. Então, é importante esse tipo de estatística, porque essa estatística nos ajuda para melhor entender as diferenças que estamos observando. Não estou dizendo que essa diferença não existe. A gente ainda tem 80% de confiança que tem uma diferença aqui, que pode ser suficiente para estar expressando ideias para a arqueologia. 80% de confiança é alguma confiança. Mas nós pode, então, nesse exemplo, ver que só pelo tamanho de diferença entre médias não é necessariamente algo que vai ser significativo. Então, essa é a hora de muito cuidado na leitura
e na escrita de frases, de indicar que você tem uma diferença entre as médias, que tem um determinado tamanho, e usar significante ou muito significante, pouco significante em relação ao valor da probabilidade associada a um teste de estatística, que é aqui o teste de T. Então, trago isso para a gente lembrar um pouco nossa maneira de ir expressando e construindo frases. Mas vocês podem ter certeza quase absoluta, se vocês colocam todos esses elementos aqui em uma frase, vai ser uma frase show de bola e vai explicar para leitores, para os professores, para uma banca, para editores de um livro, um artigo, exatamente o que você mediu e o que essa medida traga. Porque é a partir daqui que você vai começar a construir as suas inferências. Porque você faz estatística, fechou estatística, escreveu frasinha bonitinho e depois você faz a passo para as inferências sobre o qual estatística não vai responder. Estatística trabalha os dados. Fechou dados, vai para a inferência.